Estamos hoje na sede da Associação de Xadrez de Lisboa e o entrevistado é o atual tesoureiro e o número 2 da Associação de Xadrez de Lisboa, Luís Alves, que aceitou fazer uma entrevista onde respondia a todo e qualquer tipo de questões, e a seja quem for os entrevistadores presentes. Bom, e a primeira questão é: Luís, terminado agora o mandato para o qual foste eleito para a Associação de Xadrez de Lisboa, em 2006, gostava de fazer a primeira questão. Tencionas recandidatar-te à Associação de Xadrez de Lisboa? Não. Vamos lá ver. Já o referi, em particular a algumas pessoas. Não é a minha intenção recandidatar-me à direção da Associação. No entanto, não coloco totalmente de parte a hipótese de ficar noutro órgão. Evidentemente que, dada até as minhas aptidões profissionais, acho que faria mais sentido seria ficar no Conselho Fiscal. Sem isto, queria dizer que não estaria disponível para ajudar quem viesse da direção ou quem vier tomar, portanto, pelas suas mãos os destinos da Associação. Acho que é importante haver uma boa transição e que haja o recuperar do fogo de Lisboa, que eu sei, pelo menos penso que todos terão um pouco essa noção. Não sei se é só acontece só com a nossa associação, mas o que eu constato é que há uma redução significativa do número de participantes e até de filiados. Eu estou a falar sempre ao nível de Lisboa. Claro que há aqui alguns efeitos, como sejam o terminar dos planos de desenvolvimento de Loures, de Odivelas, que alimentavam alguns clubes dessas zonas e que hoje em dia, portanto, não há esse desenvolvimento, não há essa mole que movia um pouco os filiados e os clubes de Lisboa. Mas, concretamente, não é a minha intenção recandidatar-me à direção da Associação de Xadrez de Lisboa. Então, mas na ausência de outros potenciais candidatos, não encararias a possibilidade de encabeçar uma lista de candidatos à Associação? Acima de tudo, o que eu gostaria era que a Associação tivesse no conjunto uma equipa de trabalho onde tivéssemos representados, não necessariamente pelas suas figuras principais, mas pelo menos por elementos dos clubes mais representativos, que de alguma forma tornassem a gestão da Associação e a defesa dos interesses do xadrez lisboeta por essa via. Portanto, que os clubes mais participativos estivessem representados. Penso que isso era muito importante. Alguns clubes históricos e, claro, aqueles que têm mais filiados, acho que faz algum sentido terem pessoas na direção da associação, até porque, de toda a maneira, o interesse de que a associação esteja saudável, acho que é o interesse de todos os clubes de Lisboa. E uma questão então, já esclareceste que não queres fazer parte da próxima Associação de Xadrez de Lisboa, a menos que fosse por um outro cargo, não de direção. Então, o porquê? Passados estes 4 anos, o que vês de negativo, o que foi prejudicial então para tomares a decisão de, após 4 anos, não quereres um novo mandato? O porquê? Acima de tudo, este tipo de funções que todos sabem, os que estão nos clubes e que já estiveram em associações ou federações, são funções pro bono. Portanto, não é que eu tivesse alguma necessidade de ser remunerado, não é isso que está em causa, mas são funções que desgastam muito porque o que é que acontece?
eu fazendo uma pequena retrospectiva, recordo-me, eu nem sequer conhecia pessoalmente a atual presidente, que é a Maria Armanda Plácido, portanto, conhecia do xadrez como conhecia muitos outros jogadores, e o meu nome foi indicado, salvo erro, pelo Carlos Cruzado, que é meu colega da Carris e que já tinha estado em algumas funções dentro da Federação. Aliás, tinha sido tesoureiro, salvo erro, do Luís Costa, e que apresentou demissão ainda antes, muito antes da moção de censura que foi colocada ao Luís Costa, e que na altura sabia, pronto, que eu era da área financeira e era preciso um tesoureiro e portanto, contactar a minha pessoa. E quando começámos, éramos um grupo muito motivado, muito com boas ideias, que fazia reuniões com frequência, portanto, recordo que pelo menos durante os primeiros 6 meses faríamos entre 1 a 2 reuniões por mês, mas depois as coisas foram sendo mais difíceis para uns, acompanhar não só esse ritmo, mas também essa dedicação. Salvo erro, a primeira pessoa a sair por motivos profissionais, e, enfim, ele que até é um profissional do xadrez, que é o Vítor Guerra, teve que pedir para sair e acabou por sair. Depois houve alguns problemas com um outro membro, que foi o Pedro Rodrigues, que era, portanto, também era vogal da direção. Uma outra pessoa que colaborou bastante nos aspectos da formação, que era o Pedro Matos Silva, se não me engano, não participava normalmente nas reuniões, mas que era uma pessoa muito válida em termos de construção de elementos para a formação, portanto, tudo o que tivesse a ver com a formação, era uma pessoa muito válida. E as pessoas foram saindo aos poucos. Entretanto, houve uma substituição. Quando saiu o Vítor Guerra, foi convidado para a Alfenha, e aos poucos a direção foi ficando isolada e sem grandes alternativas. Aliás, até porque depois deu-se um acontecimento ao nível da Federação que implicou uma divisão da Maria Armanda Plácido e minha, entre os cargos da Federação, que na altura não eram incompatíveis com os da Associação, só depois com o regime jurídico é que, portanto, foi aberta essa questão da incompatibilidade, e na altura fez-se uma reunião prévia com os que estavam, que ainda era a Catarina Leite, o Paulo Dias, o Paulo Fenha, eu e a Armanda. Eu penso que o Paulo já estaria, mas já estava nessa altura quando começou a Federação. Pronto, e na altura fez-se mais ou menos fez-se uma reunião no sentido de saber, será que é bom para nós aceitarmos? Então, no fundo, quis que todos se solidarizassem com isso e, portanto, percebermos todos que tinham que trabalhar um pouco mais para que ser possível esta compatibilidade. E pronto, em função disso avançámos. Eu devo até dizer que, como todos sabem, na altura a Associação estava com muitos problemas do ponto de vista financeiro, porque tinha um funcionário que não tinha meios suficientes para pagar, e essa passagem da Maria Armanda e a minha para a Associação, da Associação para a Federação, em acumulação, teve também, digamos assim, uma moeda de troca. Essa moeda de troca para nós foi salvar, acima de tudo, a pessoa, o emprego da pessoa, digamos assim, e não é deixar em condições financeiras complicadas, e foi essa a situação que motivou a passagem e, portanto, essa acumulação.